Olá a todos. Então, nós vamos começar para essa segunda avaliação, função de segundo grau e dar continuidade na matéria, né? Então, a função de segundo grau, nós vamos ver, então, vamos aprender a identificar os coeficientes, né? A parábola, que é a figura que ela forma em um ângulo, que ela forma um ângulo no gráfico, né? Vértices do eixo de simetria, né? A raiz da função, a parábola nas suas ordenadas, né? A direção da concavidade, crescimento da função, ponto de máxima, ponto de mínima, o domínio da imagem, correto? Então, como o professor falou, a primeira que nós vamos ver, né? Vai ser o que é uma função de segundo grau. Então, a função nós vimos nas aulas anteriores função de primeiro grau. Função de primeiro grau envolvia apenas o x elevado a 1. Na função de segundo grau, eu tenho o x elevado ao quadrado, o x e um número, né, sem letra alguma, correto? Isso seria uma função completa, certo? Como nós destacamos aqui, né? Essa aqui é uma função completa, aonde o primeiro número que está na frente do x ao quadrado eu vou chamar de a, o outro número que está na frente do x eu vou chamar de b, e o número sozinho eu vou chamar de c, correto? E qual é a restrição que existe para essa função? Existe uma restrição. O a ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Por quê? Porque se o a for zero, essa multiplicação aqui, né? Sabemos que entre uma letra e um número, né, no caso aqui duas letras, há uma multiplicação. Essa multiplicação resulta em zero e volta numa equação de primeiro grau, que é aquela equação que a gente viu anteriormente, né? Deixa eu apagar aqui que eu andei um pouquinho. Então, aí volta numa equação de segundo grau que não é viável para nós. Por isso que o a ele tem que ser diferente de zero, correto? E aqui, o que significa isso aqui, professor? Significa que a função ela tem que estar no conjunto dos reais e ela tem que ir para o conjunto dos reais. Então, ou seja, o domínio dela, né, está no conjunto dos reais. A imagem e o contradomínio também tem que estar no conjunto dos reais, tá? Isso aí a gente tem que lembrar lá das, das primeiras matérias que nós vimos, certo? A partir disso, nós temos então a função de segundo grau. Como que vai ser escrita? Na forma de ax ao quadrado mais bx mais c. Como que é o nome dessa função? O nome dessa função é a função geral, certo? Continuando, a função polinomial de segundo grau também é chamada de função quadrática, certo? Então, em alguns lugares a gente pode achar função de segundo grau, função polinomial de segundo grau, função quadrática, né? Então, essa é a forma. Função, novamente. O que é a função? Estão vendo aqui o f de x? Se vocês recordarem, o f de x também é representado pela letra y, correto? Então, também é a letra y. F de x é igual a y, correto? Y, f de x. Então, o f de x ou o y está em função de x, por isso o nome função, correto? Quando eu dou um valor para o y, né, eu vou chamar isso de equação. Ah, professor, eu vi equação de segundo grau. Então, equação é porque o y tem um valor, né? E este vai ser trabalhado em relação a um valor. Ou o x tem um valor e esse vai ser trabalhado em um valor. Aqui nós temos as incógnitas, que é o x, né? X ao quadrado e x e o y. Ah, professor, A, B e C não é uma incógnita? Não, A, B e C vão ser números, correto? Aí nós já vamos ver mais para frente. Então, ela pode ser chamada de função polinomial ou função quadrática, ou função de segundo grau, né? E assim por diante.
O gráfico de uma função quadrática é uma curva especial chamada parábola. Então, a gente vai ver que curva é essa e por que ele forma isso, correto? Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico, né? Onde esse aqui é o eixo X, como nós já lembramos, como nós já sabemos, e esse aqui é o eixo Y, correto? Então, esse aqui a gente já sabe. Olha aqui uma função legal. Essa função, vamos lá tentar dar os nomes para as letras. Aonde está o A, professor? Então, vamos lá. O A, né? Ele vai ser igual. Se não tem nada na frente do x ao quadrado, significa que ele é 1. Lembram? O B, quem é o B? O B, então, vai ser o 2, porque está na frente do x. E o C é igual a 1, correto? Que é o número que está sozinho, certo? Eu construí esse aqui, né, para a gente poder entender. Só que agora nós vamos, da mesma forma como nós fizemos lá na equação de primeiro grau, vamos dar valores para x e encontrar os valores de y, lembram? Lembrando que y também pode ser chamado de f de x. A partir disso, eu vou dar valores para x menos 3. Menos 3 eu vou pôr no lugar do x ao quadrado, e no lugar do x e no lugar do x. Menos 3 ao quadrado é 9, mais menos 3 vezes 2, menos 6. 9 menos 6, 3. Mais 1, 4. Então, agora eu tenho as coordenadas menos 3 e 4. Menos 3 está aqui, o 4 está aqui, correto? Aqui está o ponto. A partir disso, eu vou ter o x igual a menos 2, substituindo, o resultado vai ser 1. Aqui está o ponto menos 2 e 1. E agora, vou substituir por menos 1 no lugar do x, e o y vai ser igual a 0, né? Por quê? Menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, 1 mais 1 dá 2, 2 menos 2, 0. E aqui está o ponto, né? Lembrando que se o y é 0, esse ponto vai exatamente em cima do eixo x. Agora, outro valor é o 0, né? 0 para x. Então, aqui fica 0 e aqui fica 0. Se aqui é 0, 0 mais 0 é 0, mais 1 é 1. Portanto, o y vale 1. E está aqui. Agora, quem é 0 é x. Então, o ponto vai estar em cima do y, correto? Nesse caso, em cima, bem no 1. E o último ponto, o 1. Quando eu coloco 1, o resultado dá 4. Percebam que esse ponto está na linha desse ponto, esse ponto está na linha desse ponto. Então, se eu unir esses pontos, eu tenho o quê? Uma parábola. Então, esse desenho aqui se chama parábola. Eu dou valores para x, encontro valores de y, coloco no gráfico e depois ligo os pontos formando uma parábola. Essa parábola, se vocês observarem, tem a concavidade voltada para cima, correto? Nós já vamos entender melhor um pouquinho